Vamos então ao nosso painel. Vamos aqui também ouvir um pouco aquilo que as organizações têm feito em termos de migração, ou seja, ouvimos aqui hoje vários vendors a falarem um pouco sobre esse processo de migração para uma cloud cada vez mais híbrida, e vamos aqui ouvir algumas organizações e entender como é que elas estão a fazer essa migração. E por isso chamava aqui para o painel, e queria desde já também agradecer a Dell que nos desafiou para desenvolver esse painel aqui no evento, e chamo já também o Vítor Batista. Obrigado. Já agora chamo o Marco Bastos, diretor de sistemas do Grupo Crédito Agrícola. Bem-vindo, Marco, obrigado. O Fernando Araújo também, que é o diretor de tecnologia e sistemas da Brisa. Fernando, muito obrigado. E chamo também o Pedro Viana, assessor do Conselho Diretivo da AMA. Por favor, bem-vindo. Bem-vindo e muito obrigado a todos pela vossa presença. Enfim, foi aqui uma manhã onde falamos muito sobre esse caminho que já andamos a fazer há muitos anos, mas que de facto tem vindo a ser cada vez mais complexo, e parece-me que uma coisa é clara, ou seja, a cloud já está aqui há muitos anos, mas a verdade é que aquilo que é o legacy, aquilo que é on-prem e aquilo que tem sido também as necessidades das organizações criarem clouds privadas é cada vez mais uma realidade. Portanto, esse contexto híbrido acho que é uma realidade que nós vamos viver nos próximos anos, e essa jornada que estamos a fazer vai ter que incorporar, principalmente para grandes organizações, vai ter que incorporar esses vários, digamos assim, esses vários flavors, ou várias formas de desenvolvermos a nossa infraestrutura tecnológica para suportar a transformação das nossas organizações. E por isso vamos hoje falar um pouco como é que as vossas organizações estão a fazer esse processo. Eu, se calhar, começo já aqui pelo Pedro, e a AMA tem aqui um duplo papel, né? Tem a sua própria estratégia também de gestão da sua infraestrutura tecnológica, desenvolvimento das aplicações, mas depois também tem um papel muito mais articulador e abrangente daquilo que é a própria estratégia de migração para a cloud na administração pública. Então, Pedro, não sei se queres partilhar aqui, se calhar, já essas duas visões, ou seja, o que vocês como AMA propriamente estão a fazer, como é que estão a evoluir e como é que também vês um pouco o estado da administração pública, que obviamente é um setor muito específico, não é? Que tem características muito específicas face às empresas privadas. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui. Eu acho que uma das primeiras coisas que aprendemos quando trabalhamos com o setor público é que percebemos que ele é muito heterogéneo. Nenhuma entidade é igual à outra, por muito que possam ser parecidos, e achamos que são parecidos, não são. E, portanto, mas há coisas que têm em comum, e um dos grandes desafios que nós temos tentado que a administração pública assuma é a sua digitalização. E com essa digitalização, e Portugal tem feito um trabalho extraordinário, há um conjunto de desafios, não é? E alguns são do próprio setor público, que tem a ver com os recursos humanos, com os recursos financeiros, e há um conjunto de outros desafios que tem a ver com o próprio mercado, a evolução do mercado e a evolução das necessidades dos cidadãos e o que é que eles querem como serviços públicos. E esses serviços públicos têm que continuar a evoluir, têm que cada vez estar mais presentes na vida dos cidadãos, têm que cada vez ser mais úteis para as empresas, para a sua eficiência, e por isso os serviços digitais têm que continuar a evoluir. E é muito importante, estes dois enquadramentos são muito importantes. Porquê? Porque, por um lado, há uma constante luta por meios, até no mercado privado, por competências de tecnologias, e, por outro lado, temos aqui uma pressão maior do mercado, dos cidadãos, para prestar melhores serviços. E é nesse intuito que, e alguns em 2018, se pensou que nós não vamos conseguir fazer face a todos os desafios com os recursos humanos que existem no setor público. Vamos ter que começar a considerar, não é, a promoção da cloud como uma das alternativas para o setor público. E nesse sentido, criou-se um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho
desenvolveu uma estratégia para o setor público, ela está publicada em tic.gov.pt e é uma estratégia que basicamente o que diz sugere uma adoção inteligente, smart, da cloud pelo setor público. Ou seja, usar a cloud, as vantagens que existem na cloud, porque claramente em termos de Portugal e em termos até de setor público, nós nunca vamos ter, para todos os desafios que temos pela frente, a capacidade de recursos humanos, financeira, para estar ao nível daquilo que as grandes empresas tecnológicas em todo o mundo, não é? Hoje em dia são capazes de investir em conhecimento, em manutenção dos sistemas e, portanto, era muito importante, e isto é um tema que, por acaso, eu falei de 2018, mas já vinha a ser discutido anteriormente, a cloud acaba por ser um tema premente porque vai resolver dois problemas, não é? Um é o problema da eficiência, o outro problema é o problema mesmo é que não existem mesmo recursos e, portanto, é preciso ir buscar estes recursos, alguma ajuda a estes recursos. E por isso desenvolveu-se uma estratégia que agora estamos a densificar e a criar ferramentas para que a administração pública possa considerar onde é que devem estar as suas cargas, os seus sistemas, conforme, obviamente, tendo em conta esta variabilidade, não é, muito grande. Podemos estar a falar tanto de dados pessoais que estão na saúde, como dados de segurança nacional, como dados de impostos sobre cidadãos, não é? E por isso vê, desculpa interromper, Pedro, mas então vê no caso da AME e da administração pública, seja uma necessidade de ter tal cloud híbrida, onde vamos utilizar recursos, se calhar, de cloud pública para conseguir suprir algumas necessidades e carência ao nível de recursos, mas depois também manterem alguma informação ao nível da cloud privada e de... Claramente, até porque uma estratégia só cloud acho que não se aplica a todas as soluções que temos no setor público. Em termos até de regulamentações e de questões até de privacidade de dados, hoje em dia é muito questionável que alguns tipos de dados possam estar nas clouds tradicionais que conhecemos e embora o que eu vá dizer aqui eu tenho uma opinião, até por questões de soberania, embora haja países, e ainda ontem recebia uma proposta de um país que faça estes sistemas na Ucrânia, nos propunha uma embaixada de dados, por exemplo, suportarmos ou não uma iniciativa que era uma embaixada de dados para vários países da União, ou seja, por exemplo, seria uma cloud híbrida, por exemplo, não é? Imagino eu, que pudesse, no caso desses países mais, por exemplo, na fronteira da Rússia, no caso da invasão, e isto é muito a posição da Estónia, não sei se conhecem, a Estónia pôs os sistemas críticos na cloud. Porquê? Porque num dia há uma invasão russa, por exemplo, isto é o que eles nos dizem, não é? E agora está na berra, não é? O tema. E eles querem manter a soberania. Certo. E como é que vão manter a soberania? Manter a soberania se tiverem os dados em vários locais. E esses dados que estão na cloud, estão numa cloud, estão replicados, estão na cloud pública nos Estados Unidos e estão também numa cloud privada na Europa, sabe? Eles têm com os países que fazem fronteira. Os países que fazem fronteiras têm a cloud privada. Ok, mas se calhar já vamos desenvolver então um pouco mais esse tema que é realmente um tema relevante, a soberania dos dados e obviamente tudo isso que está a acontecer, enfim, vamos ver se de fato temos boas notícias para breve. Eu lembro que nós, quando arrancamos o nosso primeiro evento aqui no dia 28 de fevereiro, iniciou-se todo esse processo e nós também temos um colaborador, aliás, temos vários no mundo que também estão na Ucrânia e temos um colega também em Portugal, que felizmente já conseguiu trazer a família e, portanto, estão todos salvos. Mas já voltamos a esse tema da soberania dos dados, que acho que é um tema muito relevante. Mas eu passava aqui a palavra ao Fernando. Enfim, a Brisa, todos nós conhecemos e tem uma maturidade tecnológica, acho que invejável, comparado com aquilo que é o nosso mercado. Fernando, queres partilhar um pouco como é que tem sido essa vossa jornada para a cloud e como é que vês o tema do público, do privado, o on-prem mais tradicional? Claro que sim. Agradecer em primeiro lugar o convite da IDC. É um caminho que nós já temos vindo a traçar de alguns anos esta parte, também com a ajuda do board, que também é importante nestas decisões, e temos vindo a fazer um caminho que é o normal, ou seja, é o caminho entre uma cloud
pública, em algumas situações, em clouds privadas e on-prem. Portanto, isto acho que é unânime. Como é unânime irmos para cloud, é unânime também não temos uma única cloud definida. Portanto, é um caminho que nós temos vindo a fazer progressivamente, temos olhado para a nossa infraestrutura, temos visto aquilo que nós temos on-prem, o que é que são quick wins rápidos, como há bocado se falava, do que é que são aquelas coisas mais simples para serem migradas e que essas podem até ser uma cloud totalmente pública. E isso tem sido um processo de transformação e nós temos conseguido chegar a bom porto em algumas soluções, algumas aplicações que nós temos on-prem. Nós temos como decisão que tudo aquilo que é de novo e tudo aquilo que nasce de novo, nós já começamos a olhar para cloud logo. Ou seja, já não temos aquela percepção de, olha, nós temos aqui infraestrutura on-prem, então vamos colocar. Não, já olhamos para ver qual é a capacidade que nós temos e qual é as necessidades e aquilo que se enquadra melhor nesta solução, e nós já partimos em muitas soluções e muitas aplicações na componente da Via Verde, que é muito virada para o Customer Experience e tudo isso que nos remete logo para aquilo que nós não conseguimos dar on-prem, que é maior capacidade, maior agilidade, maior resposta e que, portanto, a partir desse ponto nós começamos logo e temos frameworks arquiteturais também definidas para tudo aquilo que são clouds mais privadas. E, portanto, esta tem sido a estratégia da Brisa e na era digital que nós estamos, é algo que é o foco. Nós mudámos a administração há pouco tempo e esta nova administração tem esse foco ainda mais vincado. E, portanto, tem sido uma jornada e continuamos a fazê-lo diariamente, a olhar para a nossa infraestrutura e a pormos soluções e aplicações em cloud. Fernando, referiu há pouco que, ou seja, as novas aplicações desenvolvidas numa arquitetura cloud, não é? E das aplicações legacy, ou das aplicações que, como dizia um outro convidado também no nosso painel, as legacy não são legacy, são as aplicações atuais a ser utilizadas. Qual a porcentagem que já está numa arquitetura cloud e quais aquelas que ainda continuam? Ainda temos muito on-prem, ou seja, aquilo que nós migramos, possivelmente 30%, 40% de aplicações que tínhamos on-prem para cloud, que são aquelas que eram mais fáceis, porque numa empresa como a Brisa, como devem calcular, e já foi falado em outros painéis e em outros oradores, é um barco grande para se mover e, portanto, a agilidade que nós temos e a reengenharia que se tem que olhar para aplicações que são muito customizadas, aplicações que têm core da empresa, que hão de estar naquele último pilar, que é aquele pilar core da empresa. E, portanto, essas nós vamos aprendendo em tudo aquilo que temos para trás e que vamos migrando em aplicações de gestão de frotas e aplicações como um Office, como as coisas que são coisas para nós de mais de customer experience, e que essas sim, a cloud dá logo a experiência e dá logo aquele boost para as pessoas conseguirem trabalhar e é logo diferente. E a agilidade também tem que ser maior e, portanto, tudo o resto nós temos vindo a alterar algumas, sim. Nós temos o core, por exemplo, da Via Verde já em solução de cloud privada e, portanto, com alguma reengenharia, mas ainda muito como bare metal e como infraestrutura. Depois, aos poucos, vamos alterando e vamos fazendo esta reengenharia, que é aquilo que é o complicado nessas aplicações core destas grandes empresas, como a Brisa. Obrigado. Marco, no crédito agrícola, setor financeiro, enfim, há aqui uma série de desafios também em relação à regulação, que é um grande peso hoje no setor financeiro, que acaba por também, enfim, travar até alguma inovação, digamos assim. Como é que vê o IT evoluir e essa jornada para a cloud? Bom dia a todos. Antes de mais, também agradeço o convite da IDC. Nós, ao contrário do que se possa pensar do crédito agrícola, e há muito aquela noção daquele banco tradicional, mais voltado para o cliente tradicional do interior do país e tudo mais, temos vindo a fazer uma transformação enorme nos últimos anos também. Acho que temos abraçado todo este desafio do mundo cloud, seja ele público, privado e on-prem, uma mescla entre estas três abordagens. E, de facto, temos-lo feito também pelos desafios que têm surgido no mercado. Temos tentado também
abraçar outro tipo de target, nomeadamente a banca digital, a questão do MOA que veio concorrer fortemente ou até no início foi lançado como o Revolut português. Tudo isso nos permitiu dar um salto tecnológico brutal nos últimos anos e conseguíssemos abraçar isso. Obviamente que é inevitável que tenhamos e iremos continuar sempre a ter grande parte da infraestrutura, ou uma boa parte da infraestrutura on-prem. O core bancário é algo que é crítico. Temos as questões regulamentares que somos obrigados, mesmo quando estamos a falar de cloud, seja ela IaaS, Platform as a Service ou mesmo SaaS, temos sempre as particularidades de ter que correr na União Europeia. Portanto, temos muitos desafios, chamemos assim, a abraçar. Mas, de facto, estamos numa jornada já que começou há uns anos, já temos muita coisa até em cloud pública. A nossa abordagem foi, por mais começar pela parte do front-end, mais a parte da apresentação, nomeadamente do nosso site institucional e tudo mais, enquanto que a parte de back-end e de transacional se manteve no mundo tradicional. O bom de ver no meio disto tudo, e ouvindo algumas sessões que durante o dia de hoje, é perceber que já toda a gente acha a cloud como uma realidade. Isso é muito bom de ouvir e de sentir, mais do que ouvir é de sentir, porque de facto não é aquele bicho estranho que muitas vezes se falava, dar este salto tecnológico. E nós, vivendo num ambiente algo conservador, temos sempre esse desafio diariamente. E de facto também temos tido muito investimento e a nossa administração tem estado muito alinhada com essa metodologia e, conforme aqui o colega do lado, o Fernando disse, nós próprios, quando avaliamos novas soluções, já o fazemos a pensar no mundo cloud. Já o fazemos em tirar proveito das funcionalidades cloud. Há N desafios, não é? Mas já o pensamos muito na automação, no infrastructure as a code, no mundo de DevOps, nos pipelines e tudo mais, não é? E pronto, temos a questão do legacy e que é sempre algo difícil de conseguir colmatar e algo difícil de ultrapassar, mas são situações pontuais, caso a caso, que têm que ser vistas. Muitas vezes a própria reengenharia é difícil de ser feita neste mundo, não é? Se calhar é o maior desafio que nós aqui temos, e outras questões que para a banca não vamos abraçar esse mundo por todos estes constrangimentos que possam surgir. Portanto, diria que neste momento temos uma realidade, uma grande percentagem, quase a chegar aos 50% da infraestrutura já em cloud. De infraestrutura em cloud, ou seja, 50% daquilo que é a vossa infraestrutura ou 50% das aplicações que estão... Eu diria aplicações, sim. Das aplicações, sim. Ok, em cloud, sim. Ok. Portanto, e o movimento da migração para a cloud depois traz tudo o resto, não é? Todos nós sabemos que o tráfego que existe entre on-prem e cloud tem as suas particularidades, tem as suas limitações, sejam elas financeiras, sejam elas largura de banda e tudo mais. E depois os workloads, quando nascem, já começa-se a pensar onde é que está, com o que é que vai interagir, quais são as dependências que este workload tem, para ele nascer já no sítio mais adequado a todas estas ligações. Daí, quanto mais também tivermos, num determinado sítio, obviamente que a aposta será muito por ali, não é? Bem, obrigado, Marco. Vítor, como Dell, como é que tu vês esse mundo híbrido, não é? Ou seja, porque há aqui um conjunto de temas que me parece ficou claro, são comuns, não é? São mais ou menos comuns. São comuns, quer do setor financeiro, quer uma empresa como uma Brisa, quer a administração pública como a AMA, que tem também uma visão mais alargada. Acho que aqui questões são transversais, que é, ou seja, novas aplicações, é preciso criar num modelo mais ágil, cloud enabled, mas há depois uma série de questões de soberania dos dados, privacidade, regulação, que também obriga a deixar uma série de coisas
digamos assim, numa cloud mais privada ou on-prem, e depois há outros temas que têm a ver com legacy, com aquilo que hoje já existe e que é muito difícil fazer a passagem para uma cloud. Como é que tu vês essa evolução e como também tens uma visão também mais global? Um bocado mais abrangente, sim. É exatamente o que tem sido aqui referido e já foi referido por outros oradores, tem a ver com a adoção de modelos híbridos. Para nós já ultrapassa um pouco mais isto, ou seja, parte da nossa estratégia é obviamente providenciar soluções, serviços, tecnologia, infraestruturas para suportar todos estes modelos nas mais diversas vertentes, mas para nós gostamos de acrescentar a palavra multi-cloud antes do híbrido. Ou seja, a ideia do híbrido é interessante, mas se não corretamente implementada, o que nós temos visto no mercado e nós próprios Dell Technologies, enquanto clientes, enquanto consumidores de tecnologia, caímos em situações de criar ilhas de informação. Distribuir as aplicações, obviamente com o cuidado que se deve ter, e foi aqui referido, classificar as aplicações, classificar os dados, tão importante como as próprias aplicações, priorizar todos estes processos, mas ter a garantia que depois não vamos criar, como acontecia no passado há 50 anos ou há 30 anos, em que tínhamos ali ilhas de servidores ou um ambiente mainframe isolado das outras áreas, e que estamos a ver acontecer em muitos clientes é exatamente criarem, eles próprios gerarem este problema quando adoptam a cloud híbrida e que não é pensado em termos estratégicos corretamente. Multicloud não é mais que dar uma visão integrada de todas estas peças. Não interessa quais. On-prem, híbrido, no sentido público, privado, todos os modelos as a service, ter, digamos assim, simplificando aqui, uma consola que permita que cada organização tenha uma visão integrada do que se está a passar. Não só em termos tecnológicos, também em termos de custos. Não só em termos da perspectiva do IT, mas a perspectiva do negócio. Ou seja, no limite, quem vai gerir esta infraestrutura não é o IT. Não vai gerir no sentido de controlar este processo. Vai, obviamente, suportar, vai, obviamente, providenciar todos os recursos e implementar tudo, mas é o negócio diretamente que vai dizer eu tenho esta necessidade de negócio, preciso destas características e com automatismo e orquestração, através destas clouds todas, destes modelos todos diferentes e infraestruturas mais tradicionais, tudo vai ser feito com um elevado grau de automatismo para que assim aconteça. Eu costumo comparar isto com o impacto que a VMware, ou antes da VMware, mas os modelos de virtualização há 10 ou 15 anos tiveram nas infraestruturas, e todos nós conhecemos, não é? Portanto, o que a virtualização fez, em particular com a VMware, quando lança as primeiras versões do Hypervisor, foi dizer, caro cliente, não importa se você tem um servidor da marca A, B ou C, você quer correr uma aplicação e necessita de um conjunto de recursos, nós estamos cá para o ajudar. Portanto, é este nível de abstração, chamado multi-cloud, que nós temos apostado fortemente, é a nossa estratégia, tal como publicamente indicado pelo próprio Michael Dell, toda a nossa investigação, esforço, aquisição, parcerias com muitos dos hyperscalers, nós trabalhamos diretamente com todos eles para garantir exatamente que se consiga criar este nível de abstração e, sobretudo, como eu os referi, evitar ter surpresas porque não foram as coisas corretamente planeadas. Portanto, essa, digamos, é a nossa estratégia e não é porque nós queremos. Muitas vezes, nós quando trabalhamos há muitos anos nas empresas de tecnologia, ficamos com a mania que nós é que dominamos o mercado e nós é que inventamos tudo e nós é que definimos a estratégia. E exatamente o contrário. Eu trabalho em tecnologias de informação, e particularmente em multinacionais há quase 40 anos, e a experiência que eu tenho é que quem define estas regras são os requisitos do mercado, ponto final. Poderá aparecer uma tecnologia inovadora, disruptiva de tempos a tempos, mas tudo o que nós fazemos é exatamente o que acabámos de ouvir destes, e como referiste, Gabriel, e bem, dos muitos clientes que eu tenho contacto na IMEA têm exatamente o mesmo tipo de requisitos. Portanto, digamos, a nossa estratégia está basicamente alinhada com o que já ouvimos aqui falar. E como é que tu vês, ou seja, qual é a principal razão para manter numa cloud privada ou on-prem? É o que é soberania, no caso da Europa, dos dados? Há várias razões para isso. Soberania pode ser pode ser uma questão de níveis de serviço, pode ser uma questão de custo. Como aqui foi referido, acho, pelo colega da Google, e muito bem, não há nenhuma fórmula mágica, não é? Seria fácil nós dizermos, olha, temos aqui estes requisitos, o negócio, o que esperamos e sai dali a decisão, é a cloud A, B ou C, neste ou naquele modelo. É mais complexo do que isso, é muito mais complexo que isso. O que nós aconselhamos os nossos clientes, e novamente, tendo como ponto de partida a nossa própria experiência nesta área, enquanto clientes, enquanto consumidores, como podem imaginar, e se conhecem a empresa dela atualmente, é uma empresa muito, muito grande, em 90 países, com 170 mil empregados, que faz aquisição de companhias praticamente todas as semanas, só para ter uma ideia. A maior parte de pequenas coisas. Qual é o nosso grande desafio? Sobretudo para as pessoas do IT, da Dell Technologies. Cada vez que eles dizem, finalmente conseguimos controlar o ambiente, o Sr. Michael Dell lembra-se de comprar mais 3 ou 4 companhias que lá vêm com aplicações diferentes, aplicações de recursos humanos diferentes,
aplicações de CRM diferentes. Portanto, nós mesmo internamente temos uma mistura muito, muito variada. Nós temos cerca de 8.000 aplicações em produção atualmente e, por exemplo, há uma regra que nós temos, fábricas, nós temos cerca de 20 fábricas no mundo, continuamos com o modelo mais tradicional que possam imaginar. Por razões várias, por razões do software que lá corre, por razões de segurança, por razões de compliance. Por outro lado, a maior parte dos nossos serviços críticos, mais a nível de vendas, são baseados nas clouds, em várias clouds. Okay? E serviços retirados da Google, Salesforce.com, Microsoft, usamos Workday, Concur, SAP, portanto, todos estes nomes que vocês certamente já ouviram falar, nós somos clientes por uma razão. Achamos que naquele modelo e aquele caso em particular temos alguma vantagem em fazer. Mas, novamente, cada caso é um caso, respondendo à tua pergunta. Muito bem, obrigado, Vítor. Voltando aqui ao Pedro, a Emma, quais é que são os maiores desafios que vocês têm hoje nessa tal jornada para a cloud, para esse ambiente multi-cloud ou hybrid cloud? Quais é que são os desafios? Sim, eu tentando sumarizar, não é, os desafios, eu diria que temos aquilo que eu já referi, a capacitação. Mas não estamos a falar só dos técnicos, estamos a falar desde os decisores, não é, até aos técnicos que vão ter que configurar uma solução em cloud e definir quais são as regras geográficas, por exemplo, que vão ser aplicáveis. Ou outros parâmetros de segurança, de encriptação, etc. Isso é um tema, a capacitação diria que é muito importante, mas como estamos a trabalhar no setor público não poderia ser só a capacitação, não é? Nós temos também aqui temas de natureza até legislativos que têm a ver com as leis de orçamento, o financiamento até comunitário, os programas de financiamento comunitário, que muitas vezes não são claros quanto ao tema de como é que eu posso financiar aquisições de cloud, porque em teoria eu não posso financiar a operação, por exemplo, e até questões de governação. Mas o que nós estamos a tentar fazer, acima de tudo, é nivelar o conhecimento muito diferente que existe no setor público, através da criação de um programa de classificação para todos os funcionários públicos que possam vir envolvidos neste tipo de processos. Estamos a criar uma framework de adoção que ajude para cada novo desafio, se possa correr esta framework, é um simulador que vai acabar por dar uma recomendação, e mesmo que a recomendação seja que deve estar on-premises, nós queremos que a recomendação, por exemplo, envolva temas como segurança e que mesmo que esteja, por exemplo, se uma solução no fim tem que estar on-premises, vai haver recomendações sobre o tema da segurança, porque muitas vezes o que nós encontramos também é que é muito difícil encontrar um data center em Portugal, por exemplo, que possa, em alguns casos, em alguns temas, não é? Também satisfazer aquela necessidade concreta. E, portanto, o que nós estamos a tentar fazer é este nivelamento do conhecimento, diminuir o conjunto de barreiras à contratação cloud e criar aqui algum conjunto de ferramentas de monitorização e de assessoria para a decisão. Bem. Fernando, os principais desafios, como vocês já têm, digamos assim, esse ambiente muito heterogéneo, já sabemos que um desafio é passar o legacy para modelos mais modernos na cloud, mas pensando um pouco em desafios que nós vemos, que é a parte da integração aplicacional, ou seja, há muita coisa em SaaS, outras coisas on-prem, outras aplicações desenvolvidas em PaaS ou em IaaS, essa parte da integração aplicacional é um desafio, a questão até mesmo dos custos de telecomunicações, aquilo que é, enfim, a passagem entre as várias clouds, né, a questão da segurança e as políticas, né, que têm que ser comuns nos vários ambientes, quer sejam públicos, quer sejam privados. Quais é que são os principais, digamos assim, os principais dores de cabeça? Eu não gosto sempre já de estar a recordar coisas que nos dão alguma dor de cabeça, mas acho que é sempre importante partilhar, no fundo, aquilo que são os desafios e aquilo que nós temos que pensar para fazer esse caminho de uma forma mais... Tudo isso que disseste é importante e são, efetivamente, as dores de cabeça, acho que todos que estamos aqui, partilhado por todos nós, mas temos um outro tema que quando começamos, e o Vítor falou nisso, e é um tema importante para nós, que é o governance disto tudo. Ou seja, quando nós começamos a espalhar, seja uma cloud totalmente pública, seja uma privada, seja on-prem,
nós começamos a ter aqui um governance desgovernado das coisas todas. E, portanto, isso é muito importante e nós estamos a olhar também para essa componente, que é termos uma visão global das coisas e sabemos o que é que temos onde. E, efetivamente, este fluxo de dados que existe de um lado para o outro, temos as coisas centralizadas no mesmo sítio. Se eu tenho uma aplicação que vai beber dados a um sítio, convém que os dados estejam no mesmo sítio, seja por comunicações, como falava o Marco. E, portanto, estes são os grandes desafios que nós começamos a ter agora, depois de adotarmos já soluções em public cloud ou soluções em hybrid cloud, que é agora olharmos para este portfólio de clouds que nós temos e como é que nós temos aqui um governance em cima. Além de tudo aquilo que falaste, e que eu também já foi referenciado aqui, que é efetivamente a reengenharia daquilo que nós temos on-prem, que é difícil para uma empresa como a Brisa, que tem múltiplas configurações, muita coisa configurada especificamente para o negócio, como todos nós temos, e portanto que também é um grande desafio, mas acho que agora o próximo passo é este, ou seja, efetivamente temos aqui uma visão global de tudo aquilo que nós temos e temos aqui, além da visão, conseguimos gerir e conseguimos saber o que é que andamos a fazer nas várias clouds que temos. Esse tema do governance é um tema crítico e até porque nós o que vimos no início foi da evolução da cloud, foi muita adoção de software as a service por parte do negócio, muitas vezes sem conhecimento por parte do IT. Esse é um tema que já está resolvido? Não está. Existe a tal framework arquitetural que o Pedro também tem do lado dele, que é, efetivamente, quando existe uma adoção de cloud, já temos que ter aqui algumas regras e não pode ser só o negócio a decidir, o negócio tem que ir connosco e tem que estar connosco e tem que perceber e tem que entender o que é o IT, mas nós também temos que entender o negócio e, portanto, este framework explica muito isso. Como é que são feitos os acessos, como é que é feita a configuração, como é que acedemos, como é que fazemos tudo isso. Porque senão... o desgoverno então é total, não é? Aí não há governo, não há governance que se ponha em cima que se eu vou para o lado direito porque me apetece ir para o lado direito porque o SaaS que eu contratei só faz aquilo, portanto tem que haver aqui algumas regras. E nós começámos por aí e isso está definido e agora efetivamente quando começamos a ter e com uma decisão e a meu ver bem, que seja do board, seja da minha direção, que é olhar para uma solução quando nós a queremos implementar e já olhar efetivamente para cloud e não olharmos para continuar a pôr a infraestrutura on-prem, é importante, mas tem que ter as tais regras e acho que há aqui um boost para o utilizador final, principalmente nós que lidamos com o cliente final, que são esse tipo de soluções que lá fora e nem cloud conseguimos ter aqui uma abrangência muito maior, uma flexibilidade muito maior. Bem, obrigado. Marco, e no crédito agrícola e no setor financeiro, quais é que são os principais dores de cabeça, mas também quais é que são os principais benefícios, o porquê que hoje já 50% das aplicações já estão em cloud, e já agora também perguntar se as aplicações são aplicações que vocês desenvolvem sobre IaaS, PaaS, ou há muito software as a service? 3 perguntas numa só. Exatamente. Bem, começando pela primeira, estamos muito alinhados com o que tem sido dito até aqui, não é? Eu às vezes acho que o problema da cloud é de ser tão simples que às vezes começamos as coisas pelo telhado e não pelas bases e pelas fundações. E o governance, ao contrário do que se possa pensar, é precisamente a base disso tudo. É o que mantém, e é aquela velha teoria do triângulo, das pessoas, as ferramentas e os processos não existirem, as coisas são difíceis de funcionar. E nós vemos isso com soluções que adotámos de uma forma que começámos pelo governance e começámos efetivamente a desenhar e a ver essa responsabilização de quem é que faz o quê. E o desafio é trabalhar com multivendas, multiparceiros, coisas in-house, coisas fora de casa, precisamente para garantir isso. Mas também começamos, e a pandemia também nos trouxe um bocadinho isso, fomos obrigados a adotar muitos serviços, como o TIC, como tantos outros, não é? E foi uma realidade na empresa de um momento para o outro. E não havendo esse governance, nós vemos que pequenas decisões técnicas têm um impacto
às vezes nefasto no resto da infraestrutura. Pequenas decisões como o número de ativar uma câmara para 5.000 utilizadores, perceber se temos condições de largura de banda para fazer, tudo isso. Portanto, sem dúvida nenhuma que o desafio é todo este mundo heterogéneo que estamos sujeitos, adequar as pessoas para o efeito e os processos da casa, porque tem que haver este tipo de workflow. O descontrolo, por exemplo, e a facilidade que temos em criar recursos numa cloud traz o descontrolo financeiro se não for feito de forma rigorosa, se não for mediante um workflow de aprovação. Tudo isso, acho que esse é o maior desafio da cloud, não é? Sobre as outras questões, nós temos um bocadinho de tudo. Nós começámos, por acaso, com uma solução muito vertical, quando iniciámos a jornada na cloud, para além dos SaaS, dos serviços de e-mail e tudo isso. Mas começámos muito com o IaaS, com o tradicional IaaS, mas uma solução muito vertical. E ao longo do tempo, e a nossa banca digital está toda assente já sobre PaaS, sobre microserviços e tudo mais. Portanto, quisemos logo dar também esse salto com as dificuldades e com o facto de estarmos sempre na crista da onda é sempre difícil, não é? E isso até vem jogar um bocadinho com o próprio modelo de governo. Quem pensa que o modelo de governo está feito num dia e não temos que mexer mais é um tiro no pé que nós damos, porque sabemos que diariamente, para além da evolução tecnológica, tem novos desafios que têm que ser adequados constantemente, não é? Pelo menos nós sentimos muito essa dificuldade, que há sempre novas situações, novos tipos de recursos, novos serviços que nós não temos governo para encaixar. E como lhe disse, obviamente que há muita abordagem do lift and shift, não é? Porque numa primeira fase vamos fazer isto, vamos migrar para a cloud, numa segunda fase transformamos. Às vezes é preferível fazer logo a transformação, porque já sabemos que o projeto do depois se vê, ou depois se vê, não sabemos bem quando. Portanto, existe sempre estas duas variantes, mas tentamos explorar para cada solução. Não temos uma visão transversal de vamos transformar e vamos tirar proveito do que é Platform as a Service. Não. Caso a caso, pontualmente, vamos vendo e vamos transformando. E hoje em dia, à data, ainda estamos a fazer aplicações, migrações com Lift and Shift, por exemplo. Portanto, é um bocadinho assim, uma mescla de tudo. Muito bem. Vítor, falamos aqui desse ambiente multi-cloud híbrido. E há pouco falasse de conseguir ter aqui uma visão integrada e automatizada daquilo que são os custos, aquilo que é a performance no on-prem, na cloud privada ou na cloud pública. Já se consegue, penso, ter essa visão completamente integrada? Como é que tu vês esse... Sim, isto é mais que uma visão, digamos, já é uma execução. Já existem clientes nossos que implementaram, pelo menos parcialmente, este conjunto de soluções. Eu não vou referir nomes de produtos, eu sei que vocês não gostam muito, mas de qualquer maneira é algo que já existe, está a ser executado por alguns clientes. Obviamente ainda é uma tecnologia e um conjunto de tecnologias, como podem imaginar, de alguma complexidade. Eu não diria que esteja num estado incipiente, mas está numa fase inicial de desenvolvimento, mas sempre com aquele objetivo que eu vos disse anteriormente, a questão de providenciar esta visão genérica para uns desafios cada vez maiores, porque às vezes esquecemos da razão da cloud, da razão de todas estas peças, de todos os modelos, tem a ver com os dados gerados pelas organizações, pelo valor, pelo conhecimento, depois é transformado através de aplicações. E esses desafios continuam cada vez a ser mais exigentes, crescem mais depressa, existem novas ideias praticamente todos os meses, diria eu, novas tecnologias, novas formas de trabalhar a informação. Dou como exemplo, por exemplo, o caso que eu penso de alguma forma afetará qualquer uma destas organizações, que é o caso do Edge. A gente fala às vezes do cloud computing, mas a evolução que tem acontecido nos últimos 5, 6 anos nesta área é absolutamente assombrosa. Nós temos um contacto muito perto com esta área, nós temos uma divisão da OEM, onde produzimos equipamentos os mais estranhos que possam imaginar, portanto, equipamentos formatados a determinadas utilizações, e o que temos percebido cada vez mais é que este crescimento da EJA em muitos modelos, ou sobretudo em muitas indústrias, vai também criar algum impacto nestas questões da cloud. Um dos primeiros impactos que está a gerar é a questão que cada vez mais organizações querem que o Edge não seja um ponto estúpido, não seja um ponto de captura de uma imagem ou de uma temperatura. E no passado toda essa informação era enviada em bruto para um local central e a partir daí era processada e feito todas as operações necessárias. O que está a acontecer é um movimento oposto.
Cada vez mais o que se procura, e os clientes procuram, é correr os algoritmos no Edge. Aliás, o melhor exemplo é os carros autónomos, não é? Ninguém está à espera que um carro que anda a conduzir sozinho, por muito que haja 5G e mecanismos de resiliência, se a rede falhar e o carro tenha de decidir se vou atropelar aquela senhora ou aquela criança, por exemplo, não é? Portanto, tem que haver... Esse é um exemplo muito concreto. O mesmo acontece com câmaras, com mecanismos usados na banca, usados na Brisa, por exemplo, é um bom exemplo, que tem imensos sensores e coisas espalhadas, obviamente na área da administração pública, com todos os aspectos de segurança e muitos outros. Portanto, todos esses aspectos e esta transformação do próprio Edge está a impactar no sentido que a cloud, em muitos use cases, passa a ser um repositório de informação, muito mais do que o ponto central, não é? Portanto, o que acontece é que estes dispositivos processam localmente a informação, portanto, a inteligência passa para o Edge e, a partir daí, vão sendo acumulados dados de valor e, a partir de mecanismos de inteligência artificial, machine learning, vamos então tirar algum conhecimento adicional sobre esse processo. Portanto, esta é uma indústria, como todos nós sabemos, está constantemente em evolução. Cada vez que nós achamos que as coisas se estabilizaram, há uma nova ideia certamente está a surgir por aí fora e que vai afetar um pouco o que estamos neste dia, ou neste momento, aqui a discutir. Portanto, e devemos, um aspecto que nós aconselhamos muito aos nossos clientes, repetindo o que eu tinha dito, é gastem mais tempo na preparação do que na implementação. É o conselho que nós damos, até como eu disse, por experiência própria, mas por muitas experiências e contactos que temos com clientes, é exatamente aí que as coisas, quando têm que falhar, começam a falhar. Portanto, tomar decisões, nós vemos cada vez os nossos clientes que há uns anos atrás diziam a minha estratégia é Cloud First, hoje em dia dizem-nos é o Cloud Why. Portanto, já não há aqui um modelo quase por default que se avançava, o que é que seja novo, vai para a Cloud A, B ou C. Neste momento querem perceber um pouco melhor e percebendo a complexidade, falando em médias e grandes organizações, mas também para empresas de menor dimensão, que as coisas parecem simples do início, mas começamos a juntar todas estas peças, por vezes não são tão simples quanto aparenta. E daí precisarmos desta postura um pouco mais de preparação e depois ter a capacidade de integrar todos estes pontos, como aqui já foi referido. Muito bem. Estamos aqui a 13 minutos e vamos ver se conseguimos ganhar aqui 2 minutos. Queria só uma nota final. Qual é que foi o principal, digamos assim, o principal driver para avançarem com a cloud? Nós falamos ali, há pouco vimos ali o slide do Paulo em relação à agilidade, redução de custos, segurança. Numa nota final, alguns segundos. Pedro, principal driver. Bom, assim fica um pouco tempo para pensar. Mas eu diria que o principal driver do lado do setor público é conseguir... Eu diria os recursos versus a perspectiva do cidadão e das empresas em prestar melhores serviços. E, portanto, como é que nós fazemos face a essa perspectiva, não é? Com os poucos recursos que nós temos? Bem. Fernando. Eu diria que é a agilidade, ou seja, temos que sermos ágeis para responder, para dar uma boa resposta a nós, seja internamente, seja principalmente ao nosso cliente. Portanto, é a agilidade e a facilidade com que nós chegamos ao cliente faz-nos olhar para a cloud e ter olhado para a cloud, porque de outra forma a nossa infraestrutura on-prem e os recursos on-prem nunca iríamos conseguir chegar aí. Muito bem. Marco. Portanto, eu estou no setor financeiro, financeiramente não será certamente. Não, mas claramente é a agilidade e a versatilidade que a cloud nos permite, não é? Conseguimos ter à mão, numa questão de uma forma muito fácil, muito rápida, recursos e já foi dito aqui também, que de outra forma, e no mundo on-prem e no mundo tradicional, não o traríamos. Muito bem. Vítor, uma nota final e também um comentário sobre o principal benefício. Eu vou falar novamente da Dell Technologies como cliente e utilizador, como todos vocês, é novamente a agilidade, a flexibilidade e também um leque de opções que é colocado no mercado, não é? Nós vivemos muito no on-prem, houve décadas em que era a única opção, não havia muito mais do que aquilo, com algumas variantes, e hoje em dia temos um leque muito alargado de opções, isso obviamente que é bom, mas também, novamente, deixe-me reforçar, muitas opções, sem o devido cuidado, só vão dar mais resultados, como a gente sabe. Portanto, é esse o aspecto que eu queria destacar. Muito bem. Obrigado a todos Obrigado. por partilharem aqui de forma tão transparente os principais desafios.
também os benefícios, também falamos de coisas boas, e, portanto, daquilo que é essa jornada para a cloud. E, portanto, com isso, encerramos essa manhã com esse painel. Seguimos agora para um almoço aqui em cima, onde tivemos o coffee break, e teremos agora à tarde só uma única sessão plenária, uma sessão também onde não teremos coffee break da tarde, portanto, é uma sessão que é relativamente curta da parte da tarde, e no final do dia vamos sortear também um Smart Home Assistant da Amazon, e portanto aconselho a todos a ficarem connosco também da parte da tarde depois do almoço, mas agora certamente que tenham um ótimo almoço. Obrigado e até já. Obrigado.